O Mar Vermelho se abriu realmente? Sim, a travessia do Mar Vermelho foi um milagre que aconteceu quando Deus abriu as águas. Os israelitas atravessaram o leito seco do mar, mas os egípcios se afogaram. Depois da travessia do Mar Vermelho, os egípcios não mais perseguiram os israelitas. Depois das 10 pragas, o faraó deixou os israelitas irem embora. Eles saíram triunfantes do Egito, com muitos bens que os egípcios haviam lhe dado. Os israelitas estavam prontos para lutar, mas Deus decidiu que era muito cedo. Por isso, eles evitaram os lugares povoados e foram para o deserto. Isso está em Êxodo 13, 17 e 18. Deus os guiava com uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. Quando os egípcios viram que os israelitas estavam vagando pelo deserto, eles pensaram que eles estavam confusos e decidiram persegui-los para trazê-los de volta. O faraó convocou todo o seu exército. Ele alcançou os israelitas quando estavam acampados junto ao Mar Vermelho. Isso está em Êxodo 14, 8, 9. Vendo o exército egípcio, os israelitas entraram em pânico, pensando que iam morrer, e se queixaram a Moisés. Isso está em Êxodo 14, 10 a 12. Mas Deus disse para não ter medo. Ele iria usar essa situação para ser glorificado. A coluna de nuvem se colocou entre os israelitas e os egípcios, de modo que os egípcios não conseguiram atacar. Isso está em Êxodo 14, 19 e 20. Seguindo a ordem de Deus, Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e um vento oriental muito forte soprou a noite toda. As águas do mar se separaram, formando 2 paredes, e os israelitas atravessaram em terra seca. Todos os cavaleiros egípcios saíram em perseguição, mas quando estavam no meio do mar, Deus os pôs em confusão. Isso está em Êxodo 14, 23 a 25. Os egípcios tentaram fugir, vendo que Deus estava contra eles. Então Moisés estendeu a sua mão novamente e as águas do mar voltaram para o lugar. Todos os egípcios no mar morreram afogados. Depois de atravessar o Mar Vermelho, os israelitas louvaram a Deus por seu livramento. Os egípcios não os voltaram a perseguir e eles caminharam em segurança pelo deserto. A Bíblia diz que o Mar Vermelho se abriu com um vento forte que afastou as águas. Existem muitas teorias para explicar isso como um fenômeno natural, mas nenhum explica tudo. A travessia do Mar Vermelho foi um milagre. Nada é impossível para Deus. Isso está em Mateus 19, 26. Com ou sem a ajuda de fenômenos naturais, Deus abriu e fechou as águas do Mar Vermelho, exatamente na hora certa. Os israelitas atravessaram em segurança, mas os egípcios foram mortos. Não foi coincidência, foi a mão de Deus. O testemunho da verdade de Moisés e dos acontecimentos sobre o Mar Vermelho se encontra nas palavras de Jesus. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, pois de mim escreveu ele. Isso está em João 5,46.